bate-papo de hoje é com Denis Medina, economista e professor da Faculdade de Comércio. Afinal, Trump vai ou não taxar o Brasil? Quais os riscos que nós corremos? Confira mais no vídeo. Olá, nós estamos hoje com Denis Medina, professor da Faculdade de Comércio e economista. Oi, Denis, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Bem-vindo à FAC. Obrigado. Denis, não tem como a gente não falar do cenário global que está basicamente uma bagunça desde o começo do ano, desde que o Trump assumiu em janeiro. Muitas ameaças, pouca coisa se concretizou, mas ruído é o que não falta. Como que você vê esse cenário? E depois eu vou te perguntar como que isso impacta aqui, mas primeiro, o que a gente pode falar desse cenário nesses 6 meses de Trump? Cenário confuso, né? Muito ruído, muito barulho, que nem você disse, né? O Trump tem imposto tarifas, às vezes até exacerbadas em alguns países, mas eu entendo que, na verdade, é uma chamada para conversar, para negociar, né? Ele põe uma tarifa, os países, os representantes vêm, tentam buscar um acordo, fechar algum tipo de negócio. De certa forma, ele está tentando valorizar, né, trazer empresas de volta, valorizar a economia americana, tentando trazer empresas de volta para os Estados Unidos, mas é uma forma meio conturbada de fazer política, né? Então, isso tem gerado muita tensão e muita insegurança no cenário global econômico, né? Todo mundo só vai ter tarifa, não vai ter tarifa, vai ficar mais caro, se ficar mais caro, isso vai encarecer para o consumidor americano, né? Que não sei se eles estavam tentando diminuir a inflação e com mais tarifa acaba pesando nos preços. Então, eu não sei, é uma estratégia que ainda a gente não está muito clara, mas o que me parece ele chama os países para uma conversa numa forma meio agressiva, em vez de uma forma mais polida, mais educada. Tá, nesses 6 meses, essa é uma técnica do Trump de negociação, tá nos livros dele, enfim. Você acha que está dando resultado para os Estados Unidos? Ou está sendo um tiro no pé? Como que você vê isso? Então, por enquanto não tem grandes impactos, né? Eles ainda estão com a taxa de juros elevada, talvez caia em breve, elevada para os padrões deles, né? Talvez caia em breve, mas ainda o representante do Fed também está inseguro, né? Porque os sinais não são claros. E se esses preços subirem por conta de tarifa, né? Não tem como, se aumenta o imposto, traduz isso no preço, né? Você precisa pagar mais caro pelo produto. Isso gera inflação, então pode dificultar, né? Ao mesmo tempo que ele está tentando atrair empresas para gerar um crescimento, um aumento de preço também não é interessante para o mercado americano. Muitos analistas falam que os Estados Unidos não têm mais tanto poder quanto tinha há 20, 30 anos, há 10 anos de negociação, que o Trump achou que seria mais fácil. Você acha que é por aí ou ainda não chegamos, isso não está tão claro? Não, eu vejo a maior economia do mundo, de longe é a maior, né? O segundo lugar é bem menos, o terceiro longe, né? Então, não tem, como falam, menos força, né? Talvez tenha uma igualdade um pouco mais próximo ali da China, mas em negociações, em influência internacional, acho que os Estados Unidos ainda é extremamente poderoso, forte, né? Óbvio, os outros países também têm suas forças, né? Por isso tem essas discussões, se uniram em blocos. A Europa tenta negociar as coisas juntos, porque juntos eles têm um peso grande na economia. A China também tem seu peso, mas eu vejo ainda os Estados Unidos com uma força não só de econômica, né? Mas muitos produtos. A gente é dependente de uma série de questões que são produtos, serviços americanos, né? Então, acho que ainda tem muita influência. Você falou de juros, né? Na semana que vem tem a super quarta. Tanto o FONC, né, o Fed, lá nos Estados Unidos, quanto aqui a gente tem o BC. Mas continuando falando sobre esse aspecto global. O FONC também é bem conservador, né? Assim como o nosso Banco Central também tem uma postura bem conservadora. O que você acha que o FONC vai falar na semana que vem? Qual deve ser a postura do FONC? Você falou, né? Eles são bem conservadores, cautelosos, né? Tanto que
algumas analistas de mercado dizem que já podia ter baixado um pouco a taxa de juros. E eles têm mantido. Então, talvez tenha, já algumas semanas atrás, teve alguns rumores de que eles estavam sinalizando que poderia reduzir a taxa de juros. Não sei se já, mas provavelmente agora nesse segundo semestre. Então, na próxima semana é difícil dizer, cravar o que vai acontecer, mas há uma expectativa de queda de taxa de juros ao longo desse segundo semestre para os Estados Unidos. Essa guerra comercial pode atrasar esse corte dos juros americanos? Pode, à medida que gera incerteza, né, de como vão ficar os preços, né, se efetivamente tiver... os estudos mostram, por exemplo, 1/3 do café consumido nos Estados Unidos é de origem brasileira, né? E aí, se ficar 50% mais caro as tarifas, acaba impactando o preço, eles vão buscar outros fornecedores, talvez logisticamente não seja a mesma proximidade, né? Não está mais nas Américas, vai ter que buscar na África, na Ásia, então acaba encarecendo de alguma forma, nem que for só pelo frete. Então, esses impactos ainda não estão tão claros, né? Por isso que eu acho que ainda há essas dúvidas. Houve ruído com a China, houve ruído com a União Europeia, e a gente estava aqui e tal, tomando uma caipirinha, e ele mexeu com o Brasil, né? Acho que uma hora isso também iria chegar, foi logo na semana do BRICS, né? Que aqui acabou o BRICS, ele já emitiu essa posição. Como que você vê isso? Como você vê o desenrolar? Ainda não tem um desdobramento tão claro. O 1º de agosto está aí, a semana que vem, mais ou menos 10 dias para chegar no dia da sobretaxação. O que você vê e o que você espera? Pela carta dele, não é uma questão econômica, né? Porque, inclusive, na relação de balanço de pagamentos com os Estados Unidos, a gente é mais importador do que exportador. A gente acaba gerando um comércio positivo para eles, né? Então, essa tarifa não vem na direção de guerrear como ele fez, por exemplo, com a China, onde a China exporta muito mais do que importa dos Estados Unidos. Então, também não é só economia, não é só comércio, não é só produtos. Tem outros vieses aí que, no meu ver, precisa sentar para conversar, né? Esse governo tem tido uma relação boa com diversos países, mas não com os Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. E eu acho que é importante, né, ser amiguinho de todo mundo, principalmente do seu segundo maior cliente. Então, acho que precisa ir lá, visitar, falar, criar um canal de comunicação que eu não vejo ainda vejo dificuldade. Quem vai? Quem é que vai fazer? Aí o vice-presidente tomou a frente, fez uma reunião com alguns empresários que estão preocupados com a situação, porque acaba afetando, isso obviamente impacta nos preços dos produtos brasileiros, né? Se a gente não conseguir exportar, a gente vai ter que oferta e demanda, vai sobrar produto, vai cair preço. Então, é uma situação que, para a economia brasileira, é perigosa. Precisa sentar e entender quais são as motivações. Está preocupado com uma moeda dos BRICS, está preocupado com o aumento do poder econômico que está se criando, só que a gente não tem negociado como bloco. Cada país tem feito sua missão e vai lá e negocia. A Índia, a China, outros países, né, como o nosso vizinho aqui, a Argentina, que é um grande parceiro comercial também, conseguiu algumas isenções, conseguiu um benefício interessante de tarifas, está se recuperando de uma profunda crise que eles estavam passando, né? Então, se precisa achar os caminhos. Acho que pagar para ver, esperar dia 1º, não é a melhor alternativa. E não vejo uma pressa, né? Não precisamos ir antes que dê o prazo. Acho que, de certa forma, pelo menos as falas do presidente, né, um pouco provocativas, meio que está esperando, pagando para ver, né? Vamos ver se ele põe mesmo. Né? E se colocar, qual o impacto disso imediato, né? Já muitas empresas estão segurando contratos, embarques, porque, se chegar aqui depois de 1º de agosto, tem 50% mais do preço.
isso não vai ser divertido, vai ser problemático, acaba que assim, a maioria dos produtos tem preço de mercado, se ficar muito caro, vai encalhar ou vai gerar prejuízo. Então, precisa, né, tomar uma postura e negociar como os outros países têm ido individualmente, né, não em bloco. Mas o Lula tem uma postura e o Haddad tem outra, né? Tem uma questão também... O Lula joga um pouco mais para a torcida, o Haddad tem uma postura mais comedida, né? Ainda dá tempo, né? Então, o Haddad falou, acho que foi ontem ou hoje, que vai criar um fundo para ajudar as empresas. Então, assim, já está dando como perdido de que vai ter sobretarifa. Acho que o esforço, na verdade, era vamos lá nos Estados Unidos, vamos para Washington, vamos sentar com quem tem que ser lá para a gente conversar sobre isso. E não, vamos achar como é que a gente protege as empresas aqui. Protege indo lá e abrindo o mercado, né? Não fechando. Acho que, apesar da postura um pouco diferente dos dois, né? O Lula mais provocativo, mais populista, né? Joga para a galera, mas o Haddad também tem deixado a desejar, principalmente quando a gente olha a parte econômica, né? A gente só consegue ver crescimento em cima de tarifa, né? Não consegue gerar uma economia de nada, né? Então, eu acho que o caminho não está claro e me parece que eles vão esperar, vai pagar para ver. Nesse cenário, a gente falou do FONC agora, temos o Copom, que é a outra parte da superquarta na semana que vem. Um cenário de incertezas, embora os juros não estejam, as taxas, as curvas curtas intermediárias não estejam também explodindo, mas tem uma tensão, né? Existe uma cautela. Como que você vê esse Copom na semana que vem? Uma Selic que já está bem alta, né? Bem elevada. O Copom tem demonstrado diversas vezes preocupação com a inflação. Temos IPCA 15 na sexta-feira agora. Como que você vê esse quadro que vai culminar no Copom semana que vem? Acho que nada novo, né? O cenário está meio posto, né? A inflação ainda está fora da meta, está perdendo força, sim, mas está estourada da meta. O Boletim Focus essa semana de ontem, né, mostrou uma expectativa de cair para dentro da meta, do teto da meta, no ano que vem, mas não para esse ano. Esse ano ainda a inflação, a expectativa de inflação é elevada, então não acho que vai haver mudança na postura do Banco Central, nem subir, né? Acho que já estacionou, mas também não acho que vai cair, talvez nem cair esse ano, né? Por conta dessa expectativa da inflação ainda muito alta, precisa esfriar um pouco o mercado, porque os preços continuam subindo, né? Isso também por conta de excesso de gasto do governo federal, então precisa ter um equilíbrio melhor aí, e o Banco Central tem feito o seu papel lá, que é de tentar trazer a inflação para a meta. Se por um lado a economia começa a dar uns sinais de desaceleração, ainda, né, não é tão claro, mas alguns sinais começam. Por outro, a gente está há mais ou menos 15 meses das eleições do ano que vem, que daqui a pouco a gente vai começar a falar disso com mais ênfase, né? No semestre agora, acho que é inevitável. Como que vai equalizar essa situação? Porque tem que tirar a pressão dos preços, por um lado, e por outro, é habitual do Brasil, não vai ser o primeiro governo e provavelmente não vai ser o último que vai abrir os cofres às vésperas das eleições. Como que você vê essa conta? Como que fecha essa conta? Ou não fecha? Então, essa é a questão, né? Não tem fechado. A questão do IOF foi para mim, uma posição preocupante, porque, assim, mais uma vez o governo aumentando carga tributária e vem com uma falácia de que isso aqui é para quem é do andar de cima, das coberturas. E não, desculpa, não é. Fala-se muito, taxação sobre compras internacionais. Isso aí é o menor dos problemas. As empresas fazem operação financeira diariamente. Essas operações financeiras estão 3 vezes mais caro em imposto agora. Então, 3, 4% a mais nos juros por ano. Então, você já tem a taxa básica de juros de 15, mais o IOF da operação financeira de mais 3 e tanto, quase 4. A gente começa
falando de juros de 20%. As empresas de varejo, né, comércio, que é a nossa área aqui, é o primeiro a sofrer, porque sempre ela precisa dar crédito para os clientes, porque as pessoas têm o hábito de comprar parcelado, então ele financia a venda e, por outro lado, ele toma crédito para conseguir fazer esse giro. E aí isso acaba ficando mais caro e prejudicando ainda mais uma situação que já está delicada, principalmente para o comércio. Então, é uma conta que está difícil de fechar. E nesse cenário, quais as projeções até o final do ano? Como você vê o crescimento? Você tem uma projeção de PIB? Então, olhando o Boletim Focus, a expectativa de crescimento desse ano é acima de 2%. Só que isso também é uma questão, né? Você cresce 2%, mas você é penalizado na inflação. Então, fato é, né? A gente precisa desacelerar um pouco para trazer a inflação para a meta. Isso é fundamental, porque a perda do poder de compra afeta a todos, de cima a baixo, e mais as classes mais baixas, né? Porque o trabalhador, quem tem uma renda até 3, 4 mil reais, o cara consome tudo, né? Não tem espaço para poupança, já não tem um hábito, né? Falta educação financeira, a gente não tem um hábito de poupança, e quem tem renda mais baixa consome tudo. Quem tem a renda mais alta tem ainda um fôlego lá, consegue investir, consegue poupar, mas o trabalhador, o salário dele não sobe todos os meses. Geralmente é mês de dissídio, uma vez por ano, e a inflação faz com que os preços vão subindo todos os meses. Então, ao longo do ano ele vai perdendo poder de compra. Isso é horrível, é péssimo para a economia, é péssimo para a população. E essa semana também saiu uma pesquisa dizendo que a gente caiu lá alguns índices quando a gente fala de PIB per capita, né? Então o nosso PIB per capita caiu, ou seja, apesar da economia estar crescendo, por habitante isso está caindo. Então essas questões são conflitantes, né? São muitas variáveis em economia, mas o que a gente vê é que assim, não está um crescimento sustentável. Não é que seja um crescimento sustentável, a gente atrai investimento, as empresas acreditam, geram emprego, as pessoas contratam mais pessoas, as pessoas vão consumir e isso é sustentável, né? Quando ele distribui dinheiro através dos programas sociais, a gente gera um consumo, as pessoas vão consumir, mas não tem uma porta de saída, né? Não tem uma alternativa. Como é que vai mudar a situação da pessoa que hoje é dependente desses programas, sustenta a sua família, isso é importante para elas, mas não vejo assim, nenhum estímulo a estimular as pessoas a conseguirem desenvolver, né? Por exemplo, a educação, nossos índices de educação são péssimos também, que era que a gente vê para fora, por exemplo, olhando a Coreia, mudou drasticamente em algumas décadas por conta da educação, né? Mudou a forma, as pessoas começaram a se educar mais e se desenvolveu a sociedade como um todo. E aqui, quando a gente está patinando nas questões de educação, o governo extremamente assistencialista, né? Não estimulando as pessoas a buscarem por si só o seu sustento, isso é prejudicial, isso vira uma espiral, na verdade, negativa, né? Quando você fala de esses números do Focus, você concorda com eles? Então a gente deve ter um crescimento, até vou querer te perguntar depois sobre esse crescimento. Você concorda com esse crescimento acima de 2%? Acredito que sim, que vai acontecer. E você acha que esse crescimento está acima? Que muito se discute também há algum tempo sobre o potencial, crescer acima do potencial. Você acha que está crescendo acima do nosso potencial? Então, a última publicação do IBCBR, né, que mostra a antecipação do crescimento, mostra que o que vem crescendo, na verdade, é o agronegócio, né? E dessas tarifações, a gente produz alimento para muito mais gente do que nossa população. Então, a gente precisa do mercado internacional para absorver isso. Se a gente sofrer uma tarifação, isso acaba gerando um conflito do setor da economia que mais tem crescido. Comércio, indústria e serviços não têm gerado um crescimento nos níveis, do PIB em geral. Na verdade, eles têm ficado, de certa forma, até meio estagnados. Então, isso é uma questão preocupante, né? Porque a gente
está dependente do crescimento do agro, que vem crescendo e com competência, por produtividade, por pesquisa da Embrapa, extremamente responsável por esse crescimento de longo prazo de produtividade do agro. Agora, os outros setores ainda estão patinando, né? Então, esses são os pontos preocupantes. A gente vai crescer? Vai, mas não no geral, né? Não sustentável, não como um todo, não de uma forma que a gente consegue apoiar que toda a economia está crescendo. A gente está crescendo em boa parte de exportações, que é o excesso do agro. Você falou que a Selic dificilmente seja cortada nesse ano, então você acha que ela termine em 15%? Eu acredito que não tem muito espaço, a não ser que com essa tarifação a gente gere uma defasagem de preços e aí a gente tem uma queda brusca de inflação porque os alimentos vão sobrar, a oferta e demanda joga o preço para baixo. Essa é uma possibilidade de a gente ver alguma mudança na Selic ainda esse ano, né? Mas acho que é pela pior situação possível, né? É quando assim está todo mundo tomando prejuízo, então a economia não desacelera, né? Afunda, e aí isso é preocupante. Então, do jeito que está, se a gente tiver uma tarifação, tiver alguma negociação e não tiver 50% de tarifa ou tiver menos, acho que mantém. Se pagar para ver, deixar cair os 50%, acho que já vi várias associações de pescador, de produtor de fruta, de grãos, de café, extremamente preocupados com o que pode acontecer, né? Porque no final os Estados Unidos acham alternativa, né? Ah, o café está caro, aumenta um pouquinho, pega de outro lugar. Carne ficou cara, busca outra alternativa, né? Talvez a gente tenha algum caminho aí para fazer através de Argentina, alguma coisa. Mas acho que é a pior situação, porque acaba encarecendo o frete, de alguma forma impacta no produto, né? E se aí sobrar produto, o preço vai no chão. Então, PIB acima de 2, Selic em 15 para a gente fechar. Quanto fecha o dólar esse ano? Quanto você acha que... Qual é o seu valor de dólar ao final de 25? Essa é uma incógnita. Hoje está na faixa de 5,55. Há algumas semanas, né? Chegou a 5,39, mas voltou com essa questão tarifária, essas incertezas, a 5,55 mais ou menos, né? O Fox fala em 5,70, né? Mas eu acho que é difícil prever, porque justamente essa questão da tarifa, né? A gente vai continuar exportando no mesmo nível que a gente está exportando? Se sobrar produto, ficar mais barato, vai entrar menos dólares. E aí o preço tende a subir. Se tiver alguma... o governo cogitou travar a remessa de lucros das empresas americanas, fazer alguma coisa assim, né? Se aumentar o barulho em cima dessa guerra tarifária, eu acho que pode ficar bem ruim para nós, né? O dólar subir bastante e aí a gente é dependente de muitos produtos importados. Isso encarece tudo, a inflação, né, sofre a entrada, o equilíbrio. No final, o dólar é oferta e demanda também, né? Então, se entrar menos, vai encarecer. Existe esse risco. Eu não concordo totalmente com o Focus de 5,70. Acho que pode, é muita incerteza, mas pode ir voltar para casa dos 6, como a gente virou o ano. Caso a taxação se confirme. Perfeito. Eu conversei com o Denis Medina, economista e professor da Faculdade do Comércio. Fique atento à nossa programação e siga nossos canais. Muito obrigado, Denis. Obrigado pela oportunidade, volto sempre.